Meditando aqui nessa palavra, amém? Começamos a compartilhar com a igreja na semana passada uma palavra sobre a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, sobre a noiva gloriosa, a noiva triunfante. E nós queremos continuar a compartilhar algumas coisas que Deus tem falado nos nossos corações com a igreja, amém? Os irmãos encontraram? Quem encontrou, dá um glória bem forte aí. Glória a Deus. Então pouca gente encontrou, né? Então vou perguntar de novo. Efésios 5, 21. Quem encontrou, dá um glória bem forte. Glória a Deus. Mais gente já encontrou. Vamos lá? Efésios 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Diga: igreja gloriosa, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outro defeito. Pode repetir, igreja: ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Nós lemos aqui João 3, 29. Se você puder, abra lá, por favor, João 3, 29. Se você não conseguir abrir, eu leio aqui para você, tá? João 3, 29 diz assim: é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Amém? Aqui é João falando a respeito de Jesus, mas também simboliza o trabalho do Espírito Santo, preparando a igreja para a chegada do noivo. João foi levantado para preparar o caminho do Senhor para a chegada a esse mundo, amém? E o Espírito Santo está preparando a igreja para a chegada do noivo na sua segunda vinda, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós lemos aí também Apocalipse 19, 21 e 22, mas eu não vou estar lendo nesse momento, vamos deixar para uma outra situação, onde fala do final dos tempos, onde a igreja vai encontrar-se com o seu noivo, e ali haverá as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Será que você está ansioso pelas bodas do Cordeiro? Amém. Nós compartilhamos aqui com os irmãos algumas coisas. Eu quero só relembrar para a gente poder entrar nessa parte hoje. Nós falamos um pouco sobre a igreja como noiva de Cristo. Falamos que Cristo cuida dela, Ele zela por ela, Ele alimenta. A gente fez uma ilustração com respeito ao dia do casamento, né? E o acordo que o noivo faz com o pai da noiva na cultura judaica para poder se casar com aquela noiva. Falamos também sobre o pagamento do dote que o noivo tinha que pagar para se casar com ela. Assim como Jesus foi à cruz e pagou o dote, o preço, Ele se sacrificou para poder ter direito de se casar com a sua noiva. Falamos sobre o vestido de linho branco, que são as boas obras, as obras de justiça e santidade da igreja, amém? Falamos sobre o amigo do noivo, o Espírito Santo, que está preparando a noiva para encontrar-se com ele.
Eu me lembro quando eu falei sobre o amigo do noivo e sobre que o Espírito Santo glorifica Jesus. Alguns irmãos tatelaram por assim, ficaram meio assim. Então eu quero só, antes de entrar na mensagem de hoje, ler 2 versículos aqui com os irmãos e depois nós vamos começar a meditar nessa sequência de hoje, ok? João capítulo 15, versículo 26. Se você puder, abra sua Bíblia lá em João 15, 26. Baixe só um pouquinho aí esse louvor, ok? Se tiver um mais animadinho que esse, você coloca aí. Não quero ninguém dormindo hoje aqui não. Vamos lá, João 15, 26 diz assim: mas eu enviarei a vocês o encorajador. Em outras versões diz o consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Diga, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, testemunhará a respeito de Jesus. Quem estava falando isso aqui? O próprio Jesus, né? Estava dizendo que o Espírito Santo iria testemunhar dele. Agora vai para o capítulo 16, versículo 14 e 15. Ele está dizendo que o Espírito Santo viria para testemunhar de Jesus. Amém, irmãos? Agora vamos ler o versículo 14 e 15 do capítulo 16. 16, 14 e 15. Vou ler desde o 13, tá? Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Leia o versículo 14 aí que está escrito na sua Bíblia. Quem glorificará a Jesus? Quem glorificará? Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Então o Espírito Santo glorifica Jesus, irmãos? Sim ou não? Sim. Então, para que não tenha dúvidas, então que ninguém fique torcendo o bico, né? Então, guarda esse versículo no seu coração e lembre-se disso, que o Espírito Santo, ele testemunha de Jesus, ele glorifica Jesus. Amém? Amém. Ele é aquele que prepara a noiva para o seu casamento. Ele está preparando a noiva, ele está adornando a noiva. Posso até fazer uma ilustração aqui. Ele é, né, o chefe do salão de beleza do dia da noiva, né, que está ali, né, adornando ela de todas as maneiras para ela se encontrar com seu noivo. Amém? Amém. Então vamos aí continuar nessa meditação. O texto de Efésios, ele fala sobre Cristo e a igreja. Ele também compara aí essa união de Cristo com a igreja com a união entre a cabeça do corpo e o seu corpo, e também com a união entre marido e esposa. E o texto vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Existe um padrão de autoridade diante de Deus, que é: Deus não é maior que Jesus, nem maior que o Espírito Santo, mas eles trabalham em funções diferentes. Então Deus é o cabeça, Deus Pai é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça da igreja, né? Cristo é o cabeça do marido, o marido cabeça da esposa, e assim por diante. Ou seja, há uma cadeia de autoridade. Assim como Cristo e o Pai não são um maior que o outro, apenas exercem funções diferentes. Deus Pai não é maior que Jesus, nem Jesus maior que o Pai, nem o Espírito Santo é menor do que os demais, mas eles exercem funções diferentes dentro da economia da Trindade. Assim também marido e esposa, nem o marido é maior que a esposa, nem a esposa é menor que o marido, apenas exercem funções diferentes dentro do casamento. Amém, irmãos? Mas voltando aqui à questão de Jesus Cristo como cabeça da igreja, pensa comigo, o texto trata bem claro que ele é o cabeça. Imagina um corpo sem cabeça. Já viram um corpo sem cabeça? Quem gosta de filme de terror aí já deve ter visto um corpo sem cabeça, né? O que acontece com o corpo depois que se arranca a cabeça dele? O que acontece com o corpo? Morre.
ele perde sentido, perde direção, perde suas funções. Ele não tem serventia alguma sem a sua cabeça. Ele não tem nem identidade, né, sem a sua cabeça. E assim a igreja sem Cristo, a igreja sem Jesus. A igreja, ela não tem identidade própria. A identidade da igreja, ela provém de quem? De Jesus. A igreja não tem direção própria. A direção da igreja provém de quem? Jesus. A igreja não tem vontade própria. A vontade da igreja provém de quem? Jesus. Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. A igreja não pode subsistir sem Jesus. Ela não pode exercer sua função, o seu ministério. Ela não pode salvar as vidas. Ela não pode cumprir a missão que Jesus recebeu do Pai, se Jesus não for o centro e realmente o líder da igreja. Se nós não aprendemos a deixar Jesus conduzir a igreja, conduzir as nossas vidas, conduzir os nossos ministérios, conduzir as nossas prioridades, as nossas vontades, nós vamos estar como um corpo sem cabeça andando por aí. Uma coisa muito estranha, uma coisa horrorosa, horrenda, né? Imagina aí você agora vendo um corpo sem cabeça correndo atrás de você, né? Andando para um lado para o outro, né? Você vai com certeza sair correndo, achar que é uma assombração, que é algo monstruoso, e você não vai querer chegar perto, sim ou não? Assim é a igreja quando ela está fora da visão de Jesus. O mundo olha para nós e ele vê algo horrendo, ele vê algo terrível, ele vê algo em que ele não quer se aproximar, ele não quer chegar perto, ele não quer ter relacionamento. O mundo olha para nós, e quando ele vê a igreja não caminhando e não andando segundo a visão de Cristo, na mesma visão que ele, na mesma direção que ele, fazendo o que ele deseja, o mundo não se interessa por nós, e ele tem medo e aversão de nós, porque estamos como um monstro. A igreja não pode ser um monstro. A igreja precisa estar completamente subjugada à direção do cabeça, que é Cristo. É na nossa cabeça, na nossa mente, que nós determinamos tudo que é feito no nosso corpo, mesmo sendo algo involuntário. Você não precisa pensar para respirar, você respira automaticamente. Mas quem manda o seu corpo respirar é a sua cabeça, é o seu cérebro. Ele manda o seu corpo respirar. Você não pensa necessariamente em todos os processos que acontecem dentro do seu corpo. Você não pensa, né, e diz assim: estômago, comece agora a funcionar e digira a comida que você está comendo. Mas ele faz isso por quê? Porque a sua cabeça, o seu cérebro manda que ele faça. Nós fazemos muita coisa no nosso corpo. Nosso corpo, ele interage de várias maneiras que nós não temos consciência, que é uma forma inconsciente. O nosso cérebro simplesmente manda, ordena, meio que inconsciente, automaticamente, e o nosso corpo faz. Mas se o cérebro para, o corpo vai parando aos poucos. Quando a morte cerebral em alguém, aos poucos todos os órgãos vão parando. Vai parando, né, de funcionar: intestino, estômago, rim, fígado, pulmão, coração. A pessoa morre da falência múltipla dos órgãos, porque a cabeça parou de enviar as informações para o corpo. A palavra de Deus diz que o que faz separação entre nós e o Pai, entre nós e Deus, são os nossos ou seja, toda vez que nós amamos mais os nossos pecados do que o cabeça, que é Cristo, nós andamos como se estivéssemos decapitados. Há uma separação entre o cabeça e nós, e aí nós começamos a morrer, começa a dar falência múltipla dos órgãos, e a igreja não tem como caminhar muito tempo dessa maneira. Segundo, o texto vai dizer, deixa eu virar aqui que o ventilador virou minha página. A igreja se submete a Cristo. O texto vai dizer que assim como a igreja está submissa a Cristo, que a esposa se submeta ao seu marido. O que é isso, submissão? As pessoas hoje entendem submissão de uma maneira muito errada. Não entendem o que é submissão. Submissão vem de duas palavras. Sub é abaixo, sub, abaixo. Missão, propósito, direção, foco,
Quando você diz submissão, você está dizendo, você se coloca debaixo da missão de alguém, se coloca debaixo do propósito de alguém. Qual é o propósito de Cristo, irmãos? Qual é o propósito de Cristo? Porque Ele veio ao mundo. Ele veio para quê? Vocês conhecem o versículo, né? João 3,16. Porque Deus de tal que fez o quê? Para quê? Não pereça mais. Qual que é o propósito de Cristo? Salvar o mundo, dar a vida à humanidade, salvar as pessoas. Por quê? Que a igreja, então, muitas vezes não quer se colocar debaixo da mesma missão de Jesus. O texto vai dizer que a igreja precisa andar debaixo, submissa à missão de Cristo. Se a missão de Cristo é salvar a humanidade, é salvar o mundo, é ganhar as pessoas para Deus, de volta para Deus, a missão da igreja deve ser a mesma. Nós devemos nos submeter como igreja à missão de Cristo. Nós devemos nos submeter como igreja à missão de ganhar almas, à missão de salvar a humanidade, à missão de levar o evangelho a toda criatura, à missão de fazer discípulos por todas as nações, à missão de levar o mundo de volta para Deus. Amém? Por isso eu não consigo entender certos cristãos que não se interessam por evangelismo, por missões, que não se interessam por ganhar almas, que não se interessam pela salvação de outras pessoas. Eu não consigo entender isso. Como é que nós podemos estar submissos a Jesus, debaixo da missão dele, e não estar fazendo a missão dele? Ou seja, não há submissão aí. Não há submissão à missão de Jesus quando eu não me interesso pela missão dele, pelo propósito dele, que é ganhar o mundo, que é trazer o mundo de volta para Deus. Da mesma maneira, uma esposa talvez que não se importa pela missão do marido, que não se une ao propósito do esposo, que não quer saber qual é o projeto de vida dele. Isso também vai causar um problema, um choque de autoridade, uma divisão dentro da casa, em que o marido está caminhando para um lado e a esposa caminhando para o outro. Muitas vezes nós vemos a igreja dessa maneira. Jesus está caminhando para um lado e a igreja caminhando para outro. Jesus caminha para levar o mundo de volta para Deus, e a igreja caminha para ganhar riqueza e prosperidade na terra. São caminhos opostos, não são o mesmo caminho. Tem muita igreja que a única preocupação dela é essa, é ganhar este mundo para si, não para Deus. Ele quer ganhar esse mundo, ele quer ter prosperidade nesse mundo, ele quer ter riqueza nesse mundo, ele quer ter sucesso nesse mundo, ele quer fazer coisas primorosas nesse mundo, ele quer ser reconhecido nesse mundo, mas ele não quer levar as pessoas de volta para Deus. Ele não quer levar as pessoas de volta a ter um relacionamento com Deus. Essa missão, ela está totalmente desfocada, ela está totalmente equivocada. O texto vai dizer que Cristo é o cabeça, a igreja se submete à sua missão. Terceiro, Cristo é o salvador da igreja. Por que a igreja se submete à missão de Cristo? Por que a igreja deve caminhar debaixo da missão de Cristo? Porque Ele é o salvador da igreja. O que significa isso, irmãos? Eu quero ler com você o livro de Ezequiel 16, e você vai entender o que é dizer que Jesus é o salvador da igreja. O texto de Ezequiel 16 vai falar sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo de Jerusalém. Jerusalém, por muito tempo, foi a capital do reino de Israel. Ou seja, Jerusalém aqui nesse texto não simboliza apenas uma cidade, mas simboliza o povo de Israel. E olha o que Deus fala para esse povo, e como ele se coloca como o salvador deste povo. Eu quero que você entenda o que Jesus fez pela sua igreja, o que Jesus fez por você que está sentado aqui, nesse lugar onde você está. Começa a ler esse texto agora e perceber o que Jesus fez por nós, quando nós éramos ainda pecadores. O texto, se eu não me engano, em Romanos, vai dizer que Ele nos amou e Ele se entregou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Olha o que Deus fala para nós aqui. Texto de Ezequiel 16. Presta atenção. O Senhor falou comigo de novo. Deus falando com Ezequiel.
E ele diz o seguinte: homem mortal, mostra a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte, preste atenção: você nasceu na terra de Canaã, o seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Primeiro, só para que você entenda, a cidade de Jerusalém ela já existia antes mesmo de Davi tê-la conquistado e ela ter se tornado uma cidade do povo de Deus. Ela já existia. Por isso diz aqui: o seu pai era amorreu, sua mãe heteia. E vai dizer: quando você nasceu, ninguém cortou o seu cordão umbilical. Imagina um bebê recém-nascido com aquele cordão pendurado, né? E ninguém corta aquele cordão e deixa aquele bebê com aquele treco pendurado, né? O que mais que ele vai dizer? Ninguém te deu um banho. Ela nasceu na imundícia e ela continuou suja, e ninguém deu banho naquele bebê, ninguém limpou aquele bebê. Ele vai continuar e vai dizer: ninguém esfregou sal em você. Lá na Palestina, quando uma criança nascia, eles limpavam a criança, depois esfregavam sal naquela criança, sal grosso, para matar as impurezas e também para fortalecer a pele da criança. Eles achavam que colocando sal na pele daquela criança, a pele ia ficar mais firme, porque a criança nasce com aquela pele toda enrugada, né? Ter ficado 9 meses dentro, né? Como é que é o nome? Não, é do útero, mas eu pensei no outro nome lá. Não sei o que, gestacional, como é que é? É, líquido amniótico. Então, fica ali meio mole aquela coisa. Aí eles passavam sal e eles achavam que isso ia fortalecer a pele daquela criança. Ele está dizendo aqui, ó: ninguém limpou você, ninguém passou sal em você, ninguém enrolou você em panos. Ou seja, aquela criança ficou lá, Jerusalém, aquele povo ficou lá, nu, pelado, jogado, sem que ninguém cuidasse. Ninguém, o 5, ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você, até jogaram você no mato. Piorou agora, pegaram a criança e jogaram ela no mato. Imagina agora uma mãe e um pai que pega, tem um bebê, e além de não cuidar, ele joga fora esse filho. Está dizendo: Jerusalém, assim foi você. Ninguém amou você, ninguém cuidou de você, ninguém tratou você, simplesmente te abandonaram, jogaram você no mato. Então eu passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Agora imagine uma criança rolando no seu próprio sangue. Isso aqui significa de como Jerusalém, como esse povo, era um povo que vivia envolto em sangue. Era um povo que matava pessoas, oferecia seus filhos, oferecia sacrifício humano, a idolatria, a ídolos. Você vai ver isso durante o desenrolar do texto. E ele fala: você estava envolto em seu próprio sangue, derramando seu próprio sangue. Eu passei e te vi. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que você morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. E ela ainda, Jerusalém, ainda estava nua, ainda estava sem roupas, ainda ninguém tinha colocado roupas sobre as suas vergonhas. Ela ainda estava vivendo de uma maneira imoral, impura, inadequada, com idolatria, com iniquidade. Mas aí o que ele diz? Os seus seios se formaram, os seus cabelos ficaram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você, e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Naquela época, no Antigo Testamento, você pode ver isso em Ruth, quando um homem pegava sua capa e colocava sua capa sobre uma mulher, ele estava dizendo que a partir daquele momento, aquela mulher estava sob a sua responsabilidade, sob a sua proteção. Ele estava dando a ela agora um compromisso de casamento. Ele estava dizendo que a partir daquele momento, ele se comprometia em casar com aquela moça. Deus está falando para Jerusalém: eu te vi nua, e eu fui até você, cobri suas vergonhas, cobri-te com a minha capa, e disse: a partir de hoje você é minha, e agora eu me comprometi a casar com você. E ele vai continuar: eu a lavei com água,
depois ele se comprometer em casamento com Jerusalém, com aquele povo, ele limpa com água, limpou o sangue que a cobria, passei azeite na sua pele. Naquele tempo, eles tratavam a pele das mulheres com especiarias, com óleos, com essências, para deixar a mulher perfumada, cheirosa, como se fossem hidratantes naturais naquela época. Você lembra de Esther, quando Esther foi preparada para ser rainha? Ela foi colocada em um lugar onde ela ficou 1 ano sendo preparada, e ali vários óleos e essências, etc., foram sendo tratados no seu corpo, para que ela estivesse sendo preparada para o seu casamento. E ele diz: passei azeite na sua pele, eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares, dei uma argola para o seu nariz, brincos para as suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça. Ou seja, ele adornou, ele enfeitou, ele trabalhou de todas as maneiras para deixar com que Jerusalém ficasse bela, ficasse belíssima, ficasse adornada, que ela fosse gloriosa. E ela veio a ser rainha, ela veio a ser grande entre as nações. Quando você vai estudar o tempo de Davi e Salomão, você vai ver Jerusalém na sua beleza maior, na sua formosura. Você vai ver Jerusalém como capital do reino, o reino próspero no tempo de Davi, no tempo de Salomão também. Pessoas e reis de todo o mundo vinham de vários lugares para ver a grandeza de Salomão, por exemplo, e viam o como Jerusalém era rica, próspera, abençoada. Ou seja, ela se tornou rainha, ela se tornou poderosa diante de todo mundo. E continua aí. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas, uma linda coroa para a sua cabeça. Versículo 13. As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha, e trigo, e tinha mel, e azeite à vontade. Você era muito bonita, chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Ou seja, Deus pegou ela lá abandonada, rejeitada, suja, desamparada. Deus cuidou daquela cidade, daquele povo. Deus adornou, limpou, preparou, fez um contrato de casamento, assumiu a responsabilidade. Ele pagou o preço para que ela fosse bela, para que ela fosse enfeitada, adornada. E quando ela estava perfeita, no seu glamour, quando ela estava no auge, o que ela fez? Mas você, versículo 15, se aproveitou da sua beleza, da sua fama, para dormir com qualquer um que passava. Usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração, e ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado, e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que eu lhe dei, e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Esse azeite e esse incenso simbolizam a adoração que era feita no tabernáculo de Deus. Ali era entregue incenso de adoração a Deus. Ali era oferecido um azeite consagrado, preparado, que era entregue também ao Senhor ali como oferta. E Ele está dizendo aqui: a adoração que vocês ofereciam a mim no tabernáculo, vocês retiraram e começaram a oferecer a ídolos. E olha o que ele vai continuar. Você pegou os vestidos bordados, já falei isso, versículo 19, e eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecê-los em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. O texto de Efésios vai dizer que Jesus é o Salvador da igreja. A igreja se encontrava da mesma maneira que estava aqui o povo de Israel, abandonado,
perdido na sua imoralidade, na sua idolatria, perdido nos seus pecados, envolto em seu próprio sangue, abandonado às traças. Se ele ficasse, ela ficasse lá, se você ficasse lá, se nós continuássemos lá, nós iríamos morrer. Não havia esperança para nós, não havia que pudesse nos salvar. Mas Jesus olhou para nós e Ele teve compaixão da igreja. Ele teve compaixão de você e de mim. Ele não fez caso dos nossos pecados, Ele não fez caso da nossa maldade, Ele não fez caso da nossa impureza, Ele não fez caso do nosso sangue, do parto que estava ali sobre nós. Ele foi até nós, Ele nos limpou, Ele nos lavou, nos purificou, Ele nos fez crescer, Ele nos adornou, nos preparou. Mas e agora? O que estamos fazendo? Depois de termos sido comprados por tão alto preço, depois de termos sido lavados pelo seu sangue, depois de termos recebido o seu grande amor, depois de termos recebido esse contrato de casamento, e Ele espera pela sua noiva chegar naquele dia para adentrar nas bodas do Cordeiro e cear com Ele. O que temos feito? Jerusalém, o povo de Israel, depois de ter recebido tão grande amor, eles abandonaram o Senhor e tudo aquilo que Deus tinha dado a eles, para que eles oferecessem a Deus em forma de adoração e gratidão, eles retiravam de Deus e ofereciam aos ídolos. O que acontece quando a igreja não cumpre a sua missão, não se coloca debaixo do propósito de Cristo, não faz aquilo que Jesus quer? É como se nós estivéssemos renegando tudo aquilo que Jesus fez por nós. É como se estivéssemos rejeitando todo o amor que Ele tem por nós. É como se estivesse rejeitando esse contrato de casamento que Ele fez conosco. Quando você, por exemplo, você não tem dinheiro para abençoar a casa de Deus, você não tem dinheiro para ofertar ao Senhor, mas você tem dinheiro para os seus prazeres, para as suas vontades, para os seus luxos. Você tem dinheiro para aquilo que te agrada, mas você não tem dinheiro para Deus. Só para Deus, para as outras coisas você tem. Aqui o texto vai dizer que ela pegou o ouro e a prata que Deus tinha dado a ela, ela ofereceu aos ídolos. Ela pegou a farinha, o azeite, o mel que Deus tinha dado a ela e ofereceu aos ídolos. Ela pegou o incenso e o azeite que Deus tinha dado a ela e ela ofereceu aos ídolos. Quantos ídolos nós temos feito? Quantos ídolos nós temos construído? Quantos ídolos têm roubado de nós a atenção de Deus? Quantos ídolos têm nos feito nos apaixonar mais pelas coisas desse mundo do que por Deus? Ídolo da vaidade, o ídolo do sucesso, o ídolo da prosperidade, o ídolo do seu casamento, do seu esposo, da sua esposa, o ídolo dos seus filhos. Eu não sei qual é o ídolo que talvez você esteja colocando no lugar de Deus, que está roubando a sua atenção dele, que não está deixando que você se concentre nele. Eu não sei, mas o texto vai dizer que o que irritou ao Senhor é que em nenhum momento eles se lembraram, de quando na sua juventude eles estavam ali para morrer, e Deus foi lá e os resgatou e os tirou do caminho de morte. Quantas vezes nós, igreja, começamos a caminhar de uma maneira que nos esquecemos do que Jesus fez por nós? O texto de Efésios está dizendo que Jesus Cristo é o Salvador da igreja. Ele te salvou, Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele te tirou da escravidão de Satanás, Ele te tirou do caminho de morte. Você estava abandonado e deixado às traças para morrer, mas Ele foi lá e Ele te resgatou. Para quê? Não foi para que você ficasse aqui sentado ouvindo uma palavra todo domingo, mas foi para que você se engajasse na missão dele. Foi para que você se comprometesse com a missão dele. Foi para isso que Ele te salvou, foi para isso que Ele te resgatou. Cristo amou a sua igreja com um amor sacrificial. O texto de Efésios vai dizer que Ele nos amou de tal maneira que Ele se sacrificou por nós, Ele se doou por nós, Ele se entregou por nós. Ele fala: maridos, entreguem-se pela sua esposa, façam sacrifícios por ela, se esforcem ao máximo, até que, se for preciso entregar sua vida, faça isso. A responsabilidade do marido no casamento é extremamente maior do que da esposa, extremamente maior. Jesus, nesse texto, Ele vai dar 4 ordens para as esposas, Ele vai dar 8 ordens para os maridos. Se você ler de novo na sua casa com atenção, você vai ver isso.
Ele dá 4 ordens para as esposas, ele dá 8 para os maridos. E ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é de qualquer maneira, é amar a sua esposa como Cristo. Não é amá-la maltratando-a, não é amá-la tratando-a de qualquer maneira, não é amá-la desprezando-a, não é amá-la só querendo que ela faça sua vontade, você não se preocupa com as necessidades dela. Não, é amando-a como Cristo amou sua igreja, a tal ponto de se entregar por ela. Cristo nos amou de tal maneira que Ele se entregou, Ele se ofereceu. O que estamos fazendo em resposta a esse amor? Eu falei com a igreja aqui na vigília, sexta-feira, e eu disse que quem pudesse ouvisse novamente a profecia, a mensagem que Deus enviou a nós aqui no culto de Santa Ceia de junho, sem ser esse culto de Santa Ceia agora, o último, dia 3 de junho, se não me engano, tem lá na página da igreja. E eu ouvi novamente aquela mensagem de Deus a nós, e Deus falava a sua igreja ali. Mais claro que isso não dá para ficar. Ele disse: eu não consigo ver a minha noiva, eu não estou conseguindo olhar para a minha noiva, eu não estou vendo a minha noiva, eu estou vendo um vale de ossos secos, eu estou com saudade da minha noiva. Eu nem me lembrava dessas palavras quando Deus tocou no meu coração para começar a ministrar nos domingos aqui essa palavra sobre a noiva de Cristo. E eu comecei a preparar essa mensagem, e semana passada eu fui olhar essa profecia, essa palavra que foi enviada, e ali estava dizendo isso, e eu entendi por que Deus colocou no meu coração de falar sobre a noiva de Cristo. Deus está olhando para a igreja como sua noiva, mas Ele não está conseguindo ver a noiva dele. Não está conseguindo nos ver como noiva. Por quê? Porque estamos como Israel. Ele nos adornou, nos preparou como noiva, nos ataviou, nos enfeitou, nos adornou, colocou uma coroa sobre a nossa cabeça. Mas nós estamos abandonando o nosso esposo e estamos nos prostituindo com a idolatria, com os ídolos, com o pecado, com a falsidade, com a mentira, com coisas que não agradam a Deus. Estamos nos prostituindo. Deus está dizendo aqui para o seu povo, o povo de Israel, várias vezes Ele diz: eu, o Senhor, estou falando, você se prostituiu. Eu, o Senhor, estou falando, você me abandonou. Eu, o Senhor, estou falando, você ficou às esquinas se oferecendo para qualquer um. Por que será que temos feito isso, igreja? Por que será que temos abandonado o nosso Senhor? Por que será que temos abandonado o nosso noivo? Por que será que não estamos ansiando pelo nosso noivo com todo o nosso coração? O texto de Efésios continua, ele vai dizer que Jesus se entregou por um propósito. Ele se entregou para tornar a igreja santa. Diga comigo: Jesus se entregou lá na cruz do Calvário para tornar a igreja santa. Irmão, santidade parece um conceito muito complexo, parece um conceito muito impossível para muitos de nós. A gente ouve essa palavra, a gente fica pensando: é impossível ser santo. Como é que eu vou ser santo? Não tem como, eu não consigo. Todo dia eu peco. Mas eu quero te dizer que se Deus nos chama para a santidade, é porque é possível ser santo. Se Deus ele diz: sede santos porque eu sou santo, é porque há possibilidade, há maneira, há como nós chegarmos à santificação. Deus nunca pediu ao homem algo que ele não tivesse capacidade de fazer. Se ele nos pediu para ser santos, é porque nós temos capacidade de ser santos. Como é que nós vamos ser santos? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Todo dia você se coloca debaixo do sangue do Cordeiro. Todo dia você olha para você, reconhece a sua imundícia, reconhece o seu pecado, reconhece a sua vergonha, reconhece a sua nudez. Assim como Israel estava ali nua, e você reconhecendo a sua nudez, você pede de novo ao Senhor: Senhor, cubra-me com o teu sangue. E é como se o manto dele voltasse novamente sobre você e te cobrisse as suas vergonhas. E agora quem olha para você não vê mais a sua nudez, mas vê o manto de Jesus. Ele vê você coberto,
Ele vê você purificado. Ele vê as vestes do noivo, como nós dissemos em Apocalipse capítulo 19. Ele vê as mesmas vestes de linho fino que estão no noivo, estão na noiva. Ou seja, quando nós nos arrependemos todo santo dia, quando você se envergonha do seu pecado todo dia e confessa a Deus, se arrepende, pede perdão e pede que Ele te limpe com o seu sangue, é como se o seu manto te cobrisse. E quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o manto de Cristo, Ele vê o sangue de Cristo, Ele vê as obras de Cristo em você. Aleluia. E por isso você pode ser santo. Não porque você tenha capacidade para isso, não porque eu tenha capacidade para isso, mas porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda impureza, de toda iniquidade, de toda maldade. Aquele pecado que você se arrependeu, confessou e jogou sobre ele, sobre a cruz do Calvário, já foi esquecido, diz a palavra, foi lançado no mar do esquecimento, e deles Deus não se lembra mais. Você pode se lembrar, o seu irmão pode se lembrar, Satanás também se lembra, e de vez em quando ele aponta o dedo para você, ele te acusa, ele diz assim: você fez isso, você fez aquilo, você era dessa maneira. Mas a palavra de Deus diz: eu não me lembrarei mais. Imagina você, pega uma moeda, imagina uma moeda, que é a minha aliança, mas imagina uma moeda, pega essa moeda, joga no mar, no profundo mar. Dificilmente você vai encontrar essa moeda novamente. É ou não é? Ela vai afundar e já era. Deus está dizendo: olha, eu pego os seus pecados, aquele pecado que você arrependeu, que você confessou, que você jogou sobre mim, e eu jogo no mar do esquecimento. Deles eu não lembrarei mais. Você não tem capacidade para isso, mas Deus tem. Você não tem condições de fazer isso. Você não tem condições muitas vezes de esquecer as coisas ruins que as pessoas fazem com você. Mas Deus, Ele esquece. Ele jogou o seu pecado fora. Ele não te acusa mais daquilo que você já se arrependeu. Aquilo que você já se arrependeu, confessou, entregou a Ele, Ele já não te acusa mais, Ele não te aponta mais, Ele não mostra mais de novo na sua frente, diz assim: olha aquilo que você fez há 10 anos atrás. Começou tudo de novo. Ele te deu uma folha nova hoje, disse assim: vai, filho, começa tudo de novo. Começa agora uma nova vida, começa agora uma nova história, começa a partir do zero. Toma aqui uma folha nova para você escrever a sua história. O texto está dizendo que Jesus, Ele se entregou naquela cruz para tornar a sua igreja santa. Deus quer que você seja santo. Deus quer que eu seja santo. Deus quer que a sua noiva seja santa. Você precisa abrir mão dos seus pecados, abrir mão da sua maldade, da sua iniquidade, da sua impureza, jogar tudo aquilo que não presta diante da cruz do Calvário e dizer: Senhor, cubra-me com teu manto. Senhor, limpa-me com teu sangue. Deus quer olhar para nós e ver a sua noiva. Ele não quer olhar para nós e nos ver novamente nua, jogada na rua, suja de sangue, como estava Jerusalém aqui em Ezequiel 16. Ele quer olhar para nós e ver o seu manto sobre nós. Ele quer olhar para nós e ver vestes brancas sobre nós. Ele quer olhar para nós e ver o seu manto de linho fino, branco, resplandecente sobre nós. Como diz Apocalipse 19, que são as obras de justiça dos santos. Amém? Eu quero parar por aqui, só para terminar essa parte. A palavra de Deus diz que Ele purifica a sua noiva, Ele purifica a sua igreja através da palavra. Ele purifica a sua igreja através do lavar da água e da palavra. Jesus Cristo está nos purificando sempre que nós estamos meditando em sua palavra. Quando você vem a um culto como esse, a palavra é ministrada, Deus está te purificando, Deus está te lavando, Deus está te santificando, Deus está tirando a sua imundícia, está jogando fora. Quando você abre a sua Bíblia na sua casa, você começa a ler e pedir o Espírito Santo para ministrar a você, Deus está te limpando, está tirando a sua impureza, está tirando as suas vergonhas, está limpando o sangue que está sobre você.
Ele está tirando as suas vergonhas, colocando um vestilinho fino sobre você. Se você não lê a palavra de Deus, se você não tem amor pela palavra, se você não tem desejo de conhecer a palavra, se você não tem fome e sede da palavra, é como se você fosse uma porca que assim que ela vai ser lavada, vai ser limpa, na hora que acaba de se lavar, acaba de se limpar, o que a porca faz, irmãos? Ela corre de novo para a lama. Ela corre de novo para o lugar onde ela vai se sujar. A palavra de Deus vai dizer que se nós voltamos às nossas velhas práticas, se nós não permanecemos em santidade, é como um cão, é como uma cadela, um cão, que ele vomita tudo aquilo que está lhe fazendo mal, que está lhe incomodando, ele cospe fora, ele joga, mas depois ele vai até o seu vômito, ele começa a comer novamente tudo aquilo de novo. É assim que a palavra nos compara, quando nós não temos prazer em sermos limpos pela sua palavra, quando nós não temos prazer em sermos santificados pelo Espírito Santo, quando nós não temos prazer em andar em santidade, quando nós não buscamos melhorar a cada dia, nos santificar a cada dia, sermos mais parecidos com Jesus a cada dia, é como se fôssemos cães que voltam ao vômito e começam a comer aquilo tudo de novo. É como se fosse uma porca lavada, banhada, limpa, que assim que acaba de tomar banho, ela corre para o lixo de novo, ela corre para a sujeira de novo, ela corre para a lavagem de novo. Ontem pela manhã, a ministração das mulheres aqui no distrito fizeram uma encenação rápida aqui, e havia uma moça que tinha um saco grande de lixo, e tinha muito lixo naquele saco, e Jesus se apresentava a ela e falava para ela assim: olha, eu posso carregar esse lixo para você, deixa eu levar esse lixo embora. E ele ia até aquela moça e ela falava assim: tudo bem, Jesus, pode levar o meu lixo. Jesus pegava o saco de lixo, tirava das costas dela e perguntava: você está bem? Eu estou bem. Como você está se sentindo? Estou me sentindo livre. E o que mais? O peso que estava sobre mim foi tirado. Agora eu posso caminhar melhor, eu posso fazer coisas que eu não podia fazer antes, eu posso andar de maneira que eu não andava antes, eu posso pular, eu posso me movimentar melhor, porque eu não estou mais com aquele peso sobre as minhas costas. E ela ficava feliz da vida. Mas depois de alguns minutos, ela olhava para Jesus e falava assim: Jesus, mas deixa eu pegar um negocinho aí, rapidinho, né, que eu preciso dele. Aí ela ia até o lixo, e Jesus falava assim: não, eu não posso te devolver esse lixo. Ela falava: mas por favor,